Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, este que vos fala, pastor Jefferson Nascimento. Eu sou aqui do Nordeste do Brasil, para ser mais preciso, moro aqui no estado, no interior do estado de Pernambuco, na cidade de Caruaru, conhecida como capital do Agreste. Eu congrego e sirvo a Deus na Igreja Águas do Trono, auxiliando o pastor Ismael. Estamos aqui, queridos, para divulgar o nosso trabalho, tá certo? E o nosso canal, tá certo? Foi feito agora há pouco, um canal novo, e estaremos falando de um assunto específico, que é a escatologia bíblica. E eu tive esse interesse de fazer esse canal por alguns motivos. O primeiro motivo é que pesquisando no YouTube, os diversos vídeos sobre escatologia, nós vemos que tem muita coisa, mas a gente percebe que é uma quantidade com pouca qualidade. E geralmente os vídeos no YouTube, eles se resumem em uma linha específica de interpretação, não fazendo menção das outras linhas interpretativas, ou também nós vemos, na verdade, um assunto escatológico voltado mais para uma exposição, para uma pregação, e não para uma questão de ensino e didática. Um segundo motivo é que eu estudo escatologia há mais de 10 anos. Eu sou formado em teologia, estou também terminando o meu curso de licenciatura em filosofia, tenho pós-graduação em psicopedagogia e já ensino há bastante tempo em seminários teológicos. Então, temos juntado ao longo desses 10 anos estudando escatologia e 14 anos dentro dos seminários teológicos, temos produzido muita coisa sobre esse assunto. Então, cheguei a essa conclusão: eu preciso externar, eu preciso verbalizar, eu preciso compartilhar aquilo que Deus tem me dado, que eu tenho aprendido com as pessoas. E isso estarei fazendo exatamente por esse canal, alcançando o maior número possível de pessoas. Tá certo? E aí, nós estaremos fazendo esses vídeos de forma gratuita. Tá certo? Então, nós vamos abordar exatamente a escatologia e hoje nós queremos dar uma aula introdutória, uma aula mostrando as várias linhas de pensamento de uma forma geral, para que você possa ter noção de quão profundo e quão vasto é esse assunto, tá certo? Mas desde já eu queria pedir para você não esquecer, para você se inscrever no nosso canal, tá certo? É fácil, Jefferson Nascimento. É um canal novo e que vai precisar muito da ajuda dos irmãos, tá certo? Para se inscrever e compartilhar, tá certo? Esses vídeos. Um outro motivo que me levou a fazer esses vídeos é que, pelo menos, não chegou ao meu conhecimento que algum pastor específico em Caruaru, ou mesmo no estado de Pernambuco, que tenha um canal específico sobre escatologia bíblica. Então, preenchendo essa lacuna, esse espaço, que a gente resolveu fazer este canal. Espero que você possa ser edificado, possa ser enriquecido com uma grande maratona de vídeos que nós iremos fazer, se Deus nos permitir. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós temos que aprender é a definição do que é escatologia. É aquilo que os estudiosos, os teólogos chamam de etimologia, definição. A palavra escatologia é uma palavra de origem grega, de duas palavras gregas. A primeira palavra é a palavra eschaton. A palavra eschaton, ela aparece no Novo Testamento, tanto citada por Jesus como pelo apóstolo Paulo e dentre outros autores do Novo Testamento. A palavra eschaton significa últimas coisas. A palavra logia vem do grego logos, que significa palavra, doutrina, ensino, tratado. Logo, escatologia é a doutrina
das últimas coisas. Então a escatologia, ela vai trabalhar os assuntos futuros, no que diz respeito às profecias, às visões proféticas, ao livro do Apocalipse, e etc, e etc. Agora, nós precisamos afunilar um pouco, porque nós não vamos simplesmente trabalhar escatologia, nós vamos trabalhar escatologia bíblica. Por que, pastor, o senhor enfatiza a questão da escatologia, ela ser bíblica? Porque existe a bíblica e existe a extra-bíblica. A escatologia extra-bíblica são pessoas que eles estudam o futuro, tomando como base não as escrituras, mas sim livros que são considerados não canônicos, ou que não foram canonizados, ou inspirados por Deus. Então, nós vamos nos deter, tá certo? Exatamente no que a Bíblia diz sobre o futuro. Mas nós vamos mais do que isso. A escatologia bíblica, ela está dividida em duas áreas. A primeira área é a escatologia bíblica literária. A escatologia bíblica literária. E a outra área é a escatologia bíblica sistemática. Qual é a diferença, pastor, da escatologia bíblica literária e da escatologia bíblica sistemática? A escatologia bíblica literária, ela vai abordar o assunto das profecias e do futuro, tomando como base livros, obras literárias. E, para ser mais preciso, no caso da escatologia bíblica literária, ele vai trabalhar os assuntos escatológicos, tomando como base o livro de Daniel e o livro do Apocalipse. Claro que, além do livro de Daniel e do livro do Apocalipse, você vai ter literatura apocalíptica em outros livros, como, por exemplo, livro de Zacarias, livro de Ezequiel, livro de Isaías, de Jeremias, como também em outros livros, como as cartas do apóstolo Paulo, 1º e 2º Tessalonicenses, como também nas cartas do apóstolo João, 1ª, 2ª, principalmente a primeira carta do apóstolo João, primeira carta de João no Novo Testamento. Então, essa é a escatologia literária, a escatologia bíblica literária. É onde nós vamos estudar a escatologia tentando interpretar textos específicos, trabalhar capítulos, trabalhar versículos, tá certo? Em relação a esse assunto. Já a escatologia bíblica sistemática, ela vai fazer, na verdade, a escatologia bíblica sistemática, ela é produto, podemos dizer assim, da escatologia bíblica literária. É tudo aquilo que foi produzido pela escatologia bíblica literária, através de exegese, da hermenêutica, que o produto disso vai se transformar na escatologia bíblica sistemática. A escatologia bíblica sistemática é quando nós tentamos organizar os assuntos escatológicos de uma forma organizada, de uma forma sistematizada. Daí o nome escatologia bíblica sistemática. Na escatologia bíblica sistemática, nós vamos ter pelo menos 6 linhas de interpretação. Espero que os irmãos não entrem em pânico, nem com medo, ou não acham confuso, porque na verdade aqui é só uma aula introdutória, vou estar simplesmente citando essas vertentes, para que nos vídeos posteriores a gente possa trabalhar de uma forma mais exaustiva e examinando de forma pausada os textos bíblicos sobre determinada linha e visão escatológica. Vamos começar falando sobre a questão da grande tribulação e do arrebatamento. Você sabia que em relação ao arrebatamento e à grande tribulação, nós vamos ter pelo menos 3 linhas de interpretação, 3 principais linhas? Nós vamos ter a primeira linha chamada de pré-tribulacionismo. Os pré-tribulacionistas, de uma forma geral, tá certo? Ela vai ser defendida pelas igrejas pentecostais e igrejas de linha arminiana. O pré-tribulacionismo vai defender que
o arrebatamento da igreja se dará antes da grande tribulação. Daí o nome pré-tribulacionismo. Pré significa antes, antes da tribulação. Pode ser que essa seja a sua visão ou a sua linha de interpretação e você não sabia. Ficou sabendo agora. A segunda visão tribulacionista que você precisa tomar conhecimento, ainda que você não acredite ou defenda ela, mas é bom você conhecer, que é a visão mesotribulacionista, também chamado de mid-tribulacionismo. O mesotribulacionismo defende que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Aqueles que defendem o pré-tribulacionismo acreditam que a tribulação durará 7 anos. Isso com base nas 70 semanas profetizadas no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 9. Então, o mesotribulacionismo diz que quando passar os primeiros 3 anos e meio da tribulação, aí sim a igreja será arrebatada. Acredito que são poucas as pessoas que defendem essa linha de pensamento. Isso eu falo em termos de proporção, me referindo às demais linhas de interpretação. Acredito que igrejas na Coreia do Sul, como também em outros países, defendem essa linha de pensamento. Teve até alguns livros que foram popularizados, distribuídos de forma gratuita pela internet, que nesses livros exatamente continha essa ideia que a igreja seria arrebatada no meio da tribulação. E a última linha da visão interpretativa da tribulação é o pós-tribulacionismo. O pós-tribulacionismo, ele também é conhecido como a linha pré-milenista histórica. O pós-tribulacionismo acredita que a igreja será arrebatada no final da grande tribulação. Ou seja, a igreja passará pelos 7 anos da tribulação, tá certo? E a igreja vivenciará o que está em Apocalipse capítulo 6 até o capítulo de número 18. Então, tudo o que está no capítulo 6 de Apocalipse até o capítulo 18 ou o capítulo 19, que são os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, essa linha de interpretação, os pós-tribulacionistas, acreditam que a igreja vai vivenciar tudo isso, mas será preservada por Deus durante esse período sombrio e de muita ira de Deus sobre esse mundo pecaminoso. Essas são as linhas em relação à tribulação. Os pré-tribulacionistas, os mesos-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Se você acredita que a igreja não vai passar pela tribulação, você é pré-tribulacionista. Se você acredita que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação, você é mesotribulacionista. Mas se você acredita que a igreja vai passar por todo o período da tribulação, você é pós-tribulacionista. A próxima linha, o próximo assunto que nós queremos falar é acerca do milênio. O milênio, ele está descrito de uma forma mais clara, mais explícita, em Apocalipse, capítulo de número 20. Apocalipse, capítulo 20, vai falar sobre esse reino milenar. Então, também, acerca do milênio, nós temos 3 linhas de interpretação. Primeiro, eu quero falar da que é mais conhecida, mais comum, que é o pré-milenismo. O pré-milenismo acredita que Cristo é que vai inaugurar um reino, um governo de 1000 anos literais. Daí o nome pré-milenismo. Pré-milenismo é porque acreditamos, ou acredita-se, que Jesus voltará antes do milênio. Daí o nome pré-milenismo. A segunda linha de interpretação é o amilenismo. O amilenismo é totalmente oposto aos pré-milenistas. Porque enquanto os pré-milenistas acreditam que esse reino será um reino literal de 1000 anos, os amilenistas, que são defendidos por uma boa parte das igrejas tradicionais e calvinistas, acreditam que esse reino não é literal.
é um reino espiritual. Reino esse que foi inaugurado por Jesus Cristo na sua primeira vinda e que esse reino já está sendo vivenciado pela igreja aqui na terra. A terceira linha de interpretação é o pós-milenismo. O pós-milenismo defende que o milênio ele será inaugurado, vivenciado após o período da grande tribulação. Ou seja, a igreja evangelizará o mundo de uma tal forma que todo mundo estará evangelizado. Então, os pós-milenistas, eles também são pós-tribulacionistas. Eles acreditam que a igreja passará pela tribulação. E quando chegar no ápice da grande tribulação, haverá um tempo de paz, de alegria e de felicidade. E quando isso acontecer, Jesus Cristo voltará. Por isso que é pós-milenista. Pós-milenista porque eles acreditam que Jesus voltará após esse período milenar, que não necessariamente é um período de 1000 anos literal. Mas esse 1000 anos é simplesmente um número simbólico que fala de um período completo, um período pleno de paz, felicidade e alegria. Essas são as linhas de interpretação acerca das visões escatológicas. E aí, meus irmãos, eu quero que você divulgue isso, tá certo? Espero você nos próximos vídeos e com certeza Deus nos trará muito conhecimento e edificação espiritual através da sua palavra. Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus.